Não, porque aqui antigamente não tinha esse canal, era céu aberto. Foi colocando uma drenagem pluvial, né? E o esgoto nosso separado, com os imóveis todos ligados pelo lado direito e a drenagem no meio. Hoje alagava, hoje não alaga mais, entendeu? Foi arrecadada a fonte. Melhorou bastante, 100%, né? Hoje não alaga, o esgoto num lado, drenagem no outro, a fonte não inunda, não retorna, né? Antes era canal de esgoto, né? A céu aberto. Não tem mais. Era imundo, era imundício antes da implantação, que era imundo. Quando dava um vento para cá, ninguém aguentava o mau cheiro. A gente estava lá na igreja do Bonfim, e passava por essa lá, assentando, saía lá no Lago do Bonfim, o mau cheiro. Depois dessa implantação do sistema, acabou tudo isso, a saúde do povo, aquela desenteria, aquela coceira que tinha diariamente em todo mundo, aquela tipo uma lepra, aquilo sumiu tudo. Depois que entrou a Embasa, o negócio de esgoto, melhorou 100%, melhorou mais de 100% ainda, porque agora aqui é uma orla marítima, onde a gente bota uma orla. Mas antes de colocar o sistema de coleta de esgoto, o esgoto de vocês ia para onde? Pra praia. Vinha para cá? Vinha pra praia, era antigamente. Veio o pessoal para cá, fez alguma reunião com vocês? Foi, fizeram como que ia fazer o serviço de cada casa, abriu a rua toda, canalizou. O material que estava faltando, a Embasa botou no lugar, quebraram as casas, eles consertaram tudo direitinho. E me fala um pouquinho como é que ficou a qualidade da água do mar depois que melhorou muito mesmo. Aqui tinha muito problema de saúde. E depois de que implantaram o sistema de esgoto daqui, que chama Bahia Azul, acabou isso. Todas as pessoas, contudo, aquela praia ali, ficavam flutuando de cocô. Mudou tudo a saúde, até a minha mudou. Porque hoje eu posso chegar na praia e dar um mergulho que eu não vou ver nada flutuando em prol de mim, entendeu? Então, graças a Deus, isso já está resolvido. Tá no canto. E vai por onde? Por baixo? Desce aqui e passa aqui. E sai fora. Ah, tá. Tá vendo? Uhum. Aqui o vento, coisa dessa tá aqui embaixo. É que ele passa fundo aí. Ele passa, sai aqui no banheiro da casa aí e já tá aqui. Ele passa aqui
que desce. Tereza, pode usar o banheiro aqui, seu Nelson? Vai, acende a luz. Então, Tá ligada, pronto. desce aqui de outra pessoa. Aí já é outra casa. Aham, e vai juntando com o seu? É. Tá vendo? Que acabou sendo interessante. Trancou? Ele aqui passa mais ou menos com, nessa altura, assim, uns 15 a 20, 20 a 25 de altura. A diferença fundamental entre o sistema condominial e o convencional é a forma de se fazer a concepção do sistema. Quer dizer, no sistema convencional, a menor unidade que você enxerga num bairro, numa bacia de esgotamento, é uma casa, né, uma unidade. E no sistema condominial, a menor unidade de coleta é a quadra, ou seja, uma reunião, um grupo de casas. Essa quadra, em alguns locais, elas são bastante definidas, né, com ruas bem delimitadas, em bairros planejados, em loteamentos. Em alguns outros lugares, como a maioria do caso de Salvador, é um agrupamento de casas delimitado por viela, por becos, por escadarias, que constitui uma coisa que seria semelhante ao que seria uma quadra urbana. Nossa visão, eu acho que ele teve um papel fundamental no aumento da cobertura, né? Então ele é uma técnica que, pelo seu baixo custo, pela sua eficiência equivalente a um sistema convencional, ele é extremamente importante, principalmente para regiões onde o sistema convencional fica com dificuldade de ser implantado pelo alto custo, né? Então ele é um sistema eficiente, relativamente simples e com custo de implantação bem inferior ao convencional que a gente está acostumado. A redução média de extensão de rede fica em torno de 50%. Então você tem menos rede nas ruas, o que representa menos pavimento para quebrar, menores profundidades, porque você tem a rede, quanto menos ela percorre, menor a profundidade, se quebra menos pavimento, então isso é uma redução de custo realmente muito grande. Foi desenvolvido num contexto muito diferente do atual, né? Há cerca de 80, 100 anos, né? E que se propõe ser mais adequado, com a qualidade de performance igual ou melhor ao sistema antigo. Existem 3 soluções clássicas, que seria a preferencial, seria um ramal todo externo pelas calçadas, contornando a quadra e chegando nesse ponto mais baixo. Uma outra solução seria pela parte interna frontal das casas, pelo jardim das casas. E uma terceira, em função da topografia, existem vários lotes onde você tem a topografia para o fundo do lote, o caimento natural do terreno para o fundo, que a melhor solução seria passar, então, pelo fundo dos lotes. E tem o caso da solução de Salvador, em função do desordenamento da ocupação, da forma espontânea como foi construída a cidade, que o esgoto passa por onde pode, né? Que passa percorrendo caminhos livres até chegar a esse ponto mais baixo. Na obra do Céu Nascente, a gente tem utilizado tubos de PVC e PAD. Tubos, assim, durante os ramais, a gente utiliza 100 milímetros de PVC, o vinil forte, e nas coletoras maiores, assim, de 400 milímetros, a gente utiliza o PAD corrugado. Visualmente, né, é uma obra de pouco impacto, né? Correto. Você olha lá, a gente costumava ver aquelas redes convencionais em que você tinha uma vala enorme cavando no meio da rua, né? E aquele monte de ligação aqui e tal. Você interditava a rua para poder fazer uma obra de esgoto. Hoje você faz obra de esgoto com o carro passando para lá e para cá. Não tem problema nenhum, porque você trocou uma vala profunda e larga por uma vala pequenininha, em que ela tem 40 centímetros de largura,
tem 80, 90 de profundidade e geralmente está localizada nas calçadas, ou seja, a rua está livre, né? E essa vala na calçada, ela vale tanto para os ramais condominiais quanto para a rede pública. Então as caixinhas estão na calçada, a rede está na calçada, o ramal está na calçada ou dentro do lote. Então assim, visualmente ela é uma obra que você não tem impacto. Está fazendo obra aqui, mas os carros estão passando, as pessoas estão passando e tal. E aí, como ele falou, sempre tem, qualquer obra de saneamento vai ter a parte de ter algum impacto, de ter alguma questão de atrapalhar um pouco a vida do morador, tal. Qualquer uma tem, mas essa tem menos do que aquela que você tinha antiga, né? E aí tem assim, o pessoal da obra leva muito a sério a questão de abrir vala e fechar no mesmo dia, né, Haroldo? Eles têm um monte de... Eles têm várias coisas que são critérios que são considerados e levados à frente nas obras, que são isso. A intenção é você fazer uma obra com o menor impacto possível para a comunidade, que ela se sinta, que atrapalhe o mínimo possível a vida dela. Então uma obra dura um dia. Na quadra dela acabou aquele dia. Calçada, onde existe grama também. A gente viu que existe uma proposta de engenharia, de traçado, da hidráulica. Do ponto de vista hidráulico, o sistema não tem uma estratégia de dimensionamento diferente entre o condominial e um sistema convencional. São os mesmos parâmetros, os mesmos elementos que devem ser considerados. A questão fundamental é a questão do traçado. Bom, isso do ponto de vista assim, da engenharia física, né? Mas existe uma outra engenharia que exige um processo de debate, de discussão, que é a tal da participação, como elemento fundamental. Na década de 80, né, um colega, né, que eu prezo muito, José Carlos Rodrigues de Melo, né, um pernambucano, né, teve a competência de aprimorar essa ideia do professor Saturnino lá atrás e desenvolver e aplicar, né, em alguns bairros da capital do Rio Grande do Norte, Natal, né, denominado sistema condominial de esgoto, cuja premissa básica é a participação dos moradores do quarteirão, né, pensando, né, e chamando de condomínio aquele quarteirão, né, pegando um prédio de apartamento na vertical, colocando ele na horizontal, né, então nós teríamos a quadra com as diferentes casas nos seus lotes, okay? E ali então formaria um condomínio, teria um síndico do condomínio, como no prédio, no edifício, existe o síndico do condomínio daquele edifício, né, para administrar aquele edifício. Bom, a participação da população é um outro grande diferencial, porque se essas soluções a serem negociadas são soluções coletivas, é impossível você impor essa solução à população. Então, o interessante é que você desenvolva um trabalho técnico, mostre as possíveis soluções, com as diferenças de custos, e isso seja apresentado à população e a população participe dessa decisão, né, do que é melhor a ser implantado para ela. Quer dizer, quanto maior a participação, você vai ter melhor qualidade na manutenção do serviço, né, menos conflitos durante a execução das obras. Então a participação realmente viabiliza essa redução de custo.
né? Porque se no momento que cada um passa a pensar no coletivo e não quer uma solução individual, então viabiliza que essa solução realmente seja mais barata. A participação na concepção é uma questão básica, tem que existir, né? Na decisão da melhor solução técnica. Pode se evoluir para a questão de participação na construção, dependendo da questão de renda, né? Em Salvador não existiu essa alternativa, essa opção da população participar. Quanto mais a população participa, menor o custo. Se ela participa na obra, menor o custo, né? Então, se for fazer um gráfico, esse gráfico seria quanto maior a participação, menor o custo. A questão de colocar o síndico, um morador destacado como síndico, para ele fazer, né, a operação quando necessário, né, com um vergalhão, né, com uma vara de ferro, para ele desentupir os ramais condominiais, né, isso daí gerava, né, uma redução na tarifa do esgotamento sanitário. E aí muitas vezes na discussão com a população, ela optava por essa forma de atuação em destacar uma pessoa como síndica para poder fazer, né, essa pretensa operação na hora necessária, né, e isso a tarifa, né, reduzia para 45% a tarifa de esgoto sobre a tarifa de água. Quando era feito esse trabalho pela Companhia Estadual de Água e Esgoto, o valor da tarifa chegava a 80% da tarifa de água, né? Então, inicialmente, muitos condomínios, né, optaram a tarifa de 45% com, né, o síndico para fazer esse papel. Agrupar 30 a 40 casas e formar condomínios foi a solução encontrada pelo Bahia Azul para levar esgotamento sanitário às áreas de topografia difícil e ocupadas desordenadamente. Cada quadra dispõe de um ramal que capta o esgoto de todas as casas e lança na rede principal. Assim funciona o sistema condominial de esgotamento sanitário, que exige forte participação da comunidade, desde a escolha do síndico aos cuidados de manutenção. Esse contato com a comunidade, um contato constante para facilitar, e nessa reunião comunitária nós reforçamos os cuidados que os moradores devem ter para a execução e manutenção do sistema condominial de esgoto. Depois todo mundo cuidar, fazer a sua parte, eu acho que a melhora é geral. Até agora já foram formados 2.589 condomínios. Até o final do programa, mais de 1,5 milhão de pessoas terão mais saúde, mais dignidade e mais qualidade de vida. É o cara do banco. Gente, muito legal. É o jornal da Embasa e aí a matéria ele guarda. Muito legal. Convite. Aqui, tá vendo o certificado que ele participou da capacitação, né, do trabalho que a gente realizou de educação ambiental. Que legal. E esse daqui? Aqui é convite para participação de reunião. Mais importante do que ter a eleição, a assinatura do termo de adesão que tem para implantar o sistema condominial.
mais importante do que a própria eleição do síndico é a parceria dessas lideranças com a gente para a gente conseguir implantar o sistema de esgoto. Então, assim, é imprescindível a participação dessas lideranças comunitárias, desses síndicos que são essas lideranças, estarem participando do processo e possibilitou realmente aqui na Bahia, na nossa experiência, a gente conseguir implantar o sistema de esgoto. Isso aqui é porque eu orientava muito ao pessoal. Reuniões que tinha, e o pessoal muito cuidava comigo. E eu cuidava com o pessoal. O vizinho telefonava, pessoal, tudo. E aí, para apresentar, era esses convites que vinha da embada, né? Aí eu pegava assim e dava pro pessoal. Legal. Só baiana não, só orixás. Orixás. Ai, você não me explicou o que é aquilo outro que tem na casa do João Jamal. É um orixá também. Você não me explicou o que é um orixá. Daqui a pouco eu te explico. E essas fontes, a gente estava achando que eram para limpar. É para limpar, é oxigenar. Já tem gente nadando. É novo. Eu acho que ele pode falar acidente. Foi na época do Baía Azul que descobriu um dia aqui também, não foi? Ah, é? Eu acho que foi votação, não foi não? A moça da nossa, onde a gente está ficando, está falando, eu lembro desse, todo mundo lembra disso. Foi uma coisa que aconteceu, nós estamos falando muito. A formação que a gente dá numa escola de engenharia, a gente não trabalha filosofia, a gente não trabalha política, a gente só trabalha técnica, tecnologia. Então, se a gente não mudar isso daí, e eu espero que vocês lá trabalhem nessa linha, né, porque o condominial só vai dar certo se ele vier a funcionar atendendo às premissas dele, dentro dessa visão mais ampla. Está a empresa estruturada para implementar o condominial, para discutir com a população? Está a empresa estruturada para depois ela vir a operar e manter, né, esse sistema? Ou seja, né, isso tudo eu espero de que nesse caminhar rápido pelo Brasil, que vocês vão fazer Salvador e Brasília, vocês consigam pegar de percepção. Vocês questionem, abra a boca. Quando você vê que você está entrevistando alguém que está muito travado, antes de pegar ali a imagem, para o cara não ficar, ou ela, entendeu, com medo, né, no papo fácil, vocês tentem perguntar, questionar, e isso, e aquilo, para poder ver qual é a reação da pessoa, se ela abre o jogo, se ela coloca para vocês. Porque se não for assim, entendeu, pode sair uma história contada de que não é uma história real. Eu acho que vocês estão interessados em fazer algo que contribua com aquelas pessoas que vão do mundo inteiro fazer o curso de mestrado lá, e a oportunidade que eles vão ter de ver essas nuances todas. Porque se essas nuances não forem apresentadas para eles, eles vão cometer os mesmos erros nos países dele, por serem países subdesenvolvidos, por capital fazer e acontecer como faz. Se faz nos países desenvolvidos, como é que não faz nos desenvolvidos? Aí que faz mais. Então, essa lógica é que eu estou colocando com essa intensidade, que esse é meu jeitão. Eu acho que vocês, entendeu, tem que ter essa percepção, para não ser apenas mais um documentário, entendeu, que traga a tecnologia apenas, entendeu, não, é pontuar essa visão crítica. Isso aqui, como é que foi? Diga aí, deixa o cara mentir. Se ele mentir, é problema dele. Na fala dele, se ele mentir, ocultar, não passar a realidade, é problema dele. Mas você provocou ele, e ele está dizendo ali de que não, porque tem a sua pergunta e tem a resposta dele. Não, aqui funciona de maneira exemplar, tudo, aqui nós montamos, aqui estruturaram. Qual é a equipe de vocês estruturada? Como é que é o setor? Quantos engenheiros tem? Quantos técnicos nível médio tem? Quantos assistentes sociais tem? Por aí vocês vão vendo de que a tal estruturação que ele falou, que é um espetáculo, não existe.
Não existe. Isso tem que ser colocado para as pessoas, para elas não errarem como nós, entendeu? E estão pagando por esse erro, vão pagar por esse erro durante muito tempo. E o dinheiro todo, esse investimento todo, quem está pagando somos todos nós aqui, população brasileira. Nós que vamos pagar essa conta aí, entendeu? O tempo inteiro. Estão pagando e vão continuar a pagar. Os filhos da gente vão pagar, os netos da gente vão pagar. A gente tem uma cobertura hoje de 82% de domicílios em Salvador, mas nossos rios continuam poluídos porque as nascentes dos rios são todas ocupadas por imóveis sobre os rios. Né? Então nós são as ligações que a gente não conseguiu ligar aí nos imóveis, que os moradores constroem a casa nova, não pede ligação em base e joga na drenagem. Aí essa ligação clandestina é pouquinho, mas tem ainda, entendeu? Tem lixo pra caramba aí. Eu só falo porque entope a drenagem, porque tem lixo dentro da drenagem. Um saco de lixo aqui dentro da drenagem é um saco de água na sua residência, né? E volta, né? Se eu fechei a drenagem, não tem como funcionar. Aí nós chegamos lá, fomos andar pela praia, com a comunidade junto da gente. E aí estava lá o balcão, a saída, não era tubulação de esgoto, era uma galeria de águas pluviais. Mas dentro dela, os esgotos que foram ao longo dela lançados pelas pessoas da praia. Mas o programa Bahia Azul não atuou aqui? Ou aqui não tem sistema condominial de esgoto? Tem. Só de que ali, a rede coletora, a rede base, para onde o esgoto do ramal condominial deve ir, está num nível, numa cota, num nível mais elevado do que aquelas casas. E nenhuma solução foi dada para aquelas casas. Eles tinham que pegar, coletar o esgoto dessas casas e depois fazer chegar lá. Eles não fizeram. Aí esses esgotos estão indo para a galeria de águas pluviais. Aí quando eu entrei na galeria, cheio de cocô e fezes dentro da galeria. Ligado à rede aqui da Embasa, todo mundo tem um esgoto? Tá todo mundo ligado, só a minha que não tá. Por que você não tá? Não sei, porque o esgoto velho é muito fundo, eles não foram lá pegar. Aí eu tô pagando uma coisa que não tô... E ele já não mora nessa região aqui, mora mais afastado um pouco ali. Você tá numa cota, você tá mais embaixo e eles não conseguem... não conseguiram ligar na rede da Embasa. Mas aí mesmo assim o senhor tem que pagar a tarifa? Tá pagando, não tô pagando não. Ah, não pagando, não pago não. Mas teria que pagar, se o senhor é cobrado por isso, eles te cobram? Não, só vem recibo, E o recibo todo tá guardando, e não pago não. Mas então eles cobram do senhor? Eles cobram, mas eu não pago. O senhor não estando conectado? Não. Agora, uma dificuldade também nisso é que a conta de água é junto da de esgoto. Quer dizer, na hora que o cidadão recebe a conta, ele tem até muito pouca opção para dizer, não vou pagar o esgoto, porque está junto. Quem participa de programas sociais, que está cadastrado no programa Bolsa Família, automaticamente tem direito à tarifa social da Embasa. Basta comparecer numa das nossas lojas com o cartãozinho do Bolsa Família, que automaticamente paga, acho que R$11 por 10 metros cúbicos de água. Quando o cliente não paga, a Embasa notifica um mês depois, né? Existe uma lei que regula isso, existe um regulamento do serviço e depois é cortado. Mas na prática, essas áreas menos urbanizadas, ninguém fica sem água. Então, corta, na meia hora seguinte eles fazem a ligação no que a gente chama de gato. Faz a ligação clandestina, que é uma ligação que fragiliza o sistema, porque você não pode pressurizar o sistema para melhorar o atendimento, porque senão quebra tudo, porque as ligações que eles fazem não são dentro das normas. Você vai para essas comunidades que não tem infraestrutura e não tem estrutura de drenagem. Aí você vem lá e coloca aquela tubulação que inicialmente era de 100, depois a própria Embasa aumentou para 150 como diâmetro mínimo, que embora a nossa norma técnica permita 100 milímetros, mas houve um certo consenso quando do Bahia Azul de que deveria ser de 150, que eu achei uma coisa de bom senso, né? Mas o que acontece? Como você tem nessas áreas, você não tem a drenagem,
e a rede de esgoto está ali, a água de chuva começa, e aquela tampa ali, ela é muito fácil de levantar, e a água começa a acumular. O que a população faz? Retira a tampa para a água de chuva penetrar dentro da rede, para liberar, não é, aquela inundação. Só que dentro dessa, junto com essa água de chuva, vem todo o lixo, porque a gente sabe que na periferia a situação de limpeza pública é muito precária. Então, junto com a água de chuva, vem o lixo, vem, né, resíduos que estão da pavimentação, certo? Areia. Então, tudo isso vai para dentro da tubulação. E isso faz com que haja... Né? Ele fez o telhado e não deveria jogar a céu aberto, tem água de chuva, e estou na rede de esgoto, não pode. Quando chove, a vazão aumenta, destrói a rede. Assim não funciona, né? Aí a vazão aumenta, todo mundo jogando suas águas pluviais no esgoto, com um tubo de 150 não aguenta, né? Então deveria ser separado. Separou, jogar águas pluviais na rede pluvial. Tem ali uma escadaria drenante, tem pluvial. Imagine toda essa escadaria, todo mundo jogando sua água pluvial na rede de esgoto, não é para aguentar. E aí a Embasa tem uma equipe de assistentes sociais na operação, que foi onde vocês conheceram, e aí vem aqui, conversa com o morador, sensibiliza para tentar resolver o problema, tirar da nossa rede a parte da água de chuva. É o que a Embasa faz. E se eles não fazem nada? Então, deixa aí ou... A gente notifica eles. Notifica? Dá um prazo. Notifica que vai, e se obstruir, dar retorno para o imóvel, a Embasa não vai pagar os custos dele. Ele tem uma ligação clandestina na rede de esgoto, entendeu? Se encher, retornar, invadir a casa dele, a Embasa não vai custo nenhum. Se estragar um imóvel, ele tem uma ligação clandestina. Mas na verdade, sim, a maior parte da sensibilização. Sensibilização. É vocês que são as assistentes sociais que vêm e tentam fazer esse trabalho da pessoa tomar consciência mesmo. Só assim. A questão é, a operação de esgoto tem que manter esse trabalho constante com a comunidade, de monitorar as áreas, de explicar isso aqui. Bom, o problema da ligação, né, de água de chuva na rede, né, na rede de esgoto, que causa realmente problemas quando ocorre chuva, que há retorno, obstrução, é um problema que é cultural, né, porque durante anos, né, décadas, a população usou o sistema de drenagem como solução para o sistema de esgoto, né? Então, que era um sistema unitário, né, mas sem destinação final correta e tal. Na hora que você altera isso para um sistema separador absoluto, né, onde o esgoto, a drenagem e a água pluvial e o esgoto estão separados, culturalmente é difícil haver uma mudança tão rápida, então, porque as pessoas não conseguem compreender. Então, se trabalhou muito esses conceitos, essa educação, mas isso não é suficiente, então existem realmente pessoas que continuam, até porque para fazer essa separação, então ela teria que quebrar toda a sua casa, então ela não quebra, então continua tendo, então em determinados momentos, em áreas mais planas, em áreas com alta declividade não, mas em áreas mais planas há esse problema do retorno, e isso pode ocasionar que algumas pessoas voltem para a drenagem. Então, essa integração, essa interinstitucional também, como ele falou, por exemplo, tem que entrar em contato com resíduo sólido, com drenagem urbana. São instituições diferentes que atuam. Aqui em Salvador, a Embasa só trabalha com água e esgoto. Aí vem a Condé, que trabalha com drenagem e resíduo sólido. Mas a drenagem e resíduo sólido na própria Condé, que é essa outra empresa, não se comunicam entre eles. E a Embasa, imagine, uma outra que está fora. Como é que ela vai se comunicar também? Então, tem essa questão interinstitucional também, que não há integração. E esse tipo de tecnologia exige não só a integração entre população e os executores, quanto também a integração entre as instituições envolvidas. A gente tem muita dificuldade dos órgãos públicos de trabalhar o território, porque o território exige uma leitura integrada. É a moradia, é a drenagem, a coleta do lixo, é a rede de água, é a rede de esgoto, né? Então não dá para você chegar num lugar e fazer uma intervenção de esgoto sem pensar nesses todos esses outros elementos.
Então, por isso que a gente chama hoje, a gente prefere um conceito, não sei se vocês já chegaram a discutir isso, que é a questão da tecnologia social, né? Que é a tecnologia que nasce a partir de um processo que se dá no território, a partir dos problemas concretos do território. Então, as soluções tecnológicas surgem dessa realidade, não de cima para baixo. Esse projeto veio de cima para baixo. Não foi discutido com a comunidade. A tecnologia social é justamente o contrário. As condominiais, elas eram feitas muito rapidamente, onde a assistente social, que era selecionada para fazer a informação à comunidade, ela passava 20 minutos expondo aquele tipo de sistema que ia ser posto ali. As pessoas mal perguntavam o que era, como era, para que era. Quer dizer, houve uma dificuldade nessa transmissão de informação, como também a população, como é que elas iam aceitar um sistema que exigia uma participação comunitária que eles nem saberiam como participar. Eleição do síndico, era procurando quem quer ser síndico, alguém se candidata. Quando ninguém se candidatava, eles falavam com a liderança comunitária que assumia essa função, sem saber também como iria executá-la. O engenheiro vê a assistente social como alguém que atrapalha a obra dele, que a obra não avança porque o assistente social quer fazer reunião com a comunidade, porque diz que a comunidade não está preparada ainda, né? E a assistente social sempre fica, bora aí, não dá agora, vamos... E o engenheiro quer, ora, por quê? Porque também o contrato é todo desenhado no sentido de que ele vai pagar em função da produção dele, né? Da Embasa para manutenção do sistema? Não, eu sou muito curioso e eu vim de uma série de escolas de vida. A escola de vida me ensinou tanta coisa. Eu sou oficial do Exército, da Reserva, e eu apanhei na cara, chute na bunda, por todo lado no Exército. Eu entrei lá de varredor de banheiro e saí como Geralmente o morador pegava um vergalhão, fazia o bichuí, esforçava, quebrava o tubo, furava o tubo, tinha um jatinho pequeno, menor, para passar uma rede de 100, 50 e 100, é força que a gente botava um jato e o bichuí rapidinho. O morador não tinha paciência, quebrava, tinha morador que já arrancava era o tubo. Vocês tinham uma determinação clara de quem era responsável pela manutenção, se era o morador ou se era a Embasa? Na condominial, sim, era o morador. Por isso ele pagava a taxa de 45%. Aí, quando ocorria um caso de um sítio ligar pra gente, e o morador não ia fazer, já estava muito tempo obstruído, a gente vinha e fazia a desobstrução. Agora o coletor principal era da Embasa. Agora na quadra era em cera. Eles assinaram o termo de adesão, concordando que ia desobstruir a rede deles mesmo. Realmente, quando a gente via, quando estava obstruído, a gente ia falar, não, já desobstruí. Ele gerava a reclamação, mas já tinha resolvido, entendeu? Então a gente já vinha, já estava resolvido, só fazia só vedar, acha algum lugar, outro lugar não vedava, entendeu? Não, mas já vedei, já está tudo certo. Foi só eles diziam, foi só uma bucha. Um panozinho de prato que desceu, entendeu? Quando vocês eram chamados assim pelos síndicos dos condomínios, quando eles não conseguiam desobstruir, a Embasa era chamada, era cobrado essa taxa de... Não, não cobrava nada. A desobstruía normal, ele já estava pagando a taxa de 45. Era um serviço que a gente ia fazer gratuitamente, entendeu? Não cobrava nada. Em relação ao que o seu Souza colocou aqui da tarifa, no primeiro momento a tarifa era 45% sobre o valor da conta de água. Só que na proposta do sistema condominial, que estava escrito no termo de adesão, é que haveria uma divisão de responsabilidades. A Embasa faz a manutenção da rede básica e a comunidade faz a manutenção da parte interna desse sistema coletivo.
E aí, na prática, foi aquilo que ontem o superintendente explicou para vocês e o gerente, que na prática a gente estava tendo dificuldade com isso, a comunidade não estava conseguindo assumir a sua parte da responsabilidade da manutenção, e a Embasa está fazendo esse papel como um todo, entrando nessa parte interna, fazendo a manutenção e está alterando essa tarifa para uma tarifa geral, que é o que é cobrado em Salvador, de 80% sobre o valor de água. Então ele sempre estava responsável pela manutenção nas caixas de passagem. Os moradores deveriam fazer isso. Mas não fizeram, né? Não fizeram também, houve uma série de... A Embasa tinha que ter dado um apoio maior, tinha que ter equipes para ilação social. Os problemas para você desocupar a rede são complicados, tem situações muito complicadas. E os moradores não tinham técnica para isso também, teriam que ser treinados e não foram. Não tinha às vezes também equipamento adequado. E também a responsabilidade jurídica, que é aquilo que eu falei. Se a Embasa tivesse aplicado a tarifa porque eu dou manutenção, você me chamou nesse condomínio, eu cobro por esse serviço à parte e não cobro a tarifa diferenciada. Se a gente tivesse adotado esse mecanismo de cobrança a mais, nós teríamos talvez conseguido, mas a gente ficou só na questão da cidadania e da participação espontânea, que era a nossa ideia primeira, né? E aí não vingou. Quando a obra parou, quer dizer, o programa acabou e ficou aí a operação do sistema e a manutenção dessas redes e ramais, a Embasa não investiu na continuidade do programa. Na prática, como a gente não deu continuidade a isso, não houve orçamento para isso. E as dificuldades de fazer a manutenção são muito difíceis, né? Até hoje a gente tem contratos de manutenção de redes e ramais, que estão sempre desobstruindo rede, consertando rede. E, bom, aconteceram 1001 problemas, mas de fato a Embasa, algum tempo depois, chegou à conclusão de que era ela que dava a manutenção e que, portanto, não valia a pena continuar com esse trabalho social. E nos casos quando o morador não quer se ligar à rede? Nós fazemos a rede na porta dele, colocamos o ramalzinho e a caixinha onde ele vai trocar o esgoto. A parte interna é a obrigação dele fazer, por lei. Então nós distribuímos ele um manifesto, um comunicado, que a caixa está na porta, e a partir daquele dia, 90 dias depois, a Embasa implanta a tarifa, quer ele esteja ligado ou não. Posteriormente isso, se ele continuar sem ligar, esse documento é enviado ao INEMA, que é o instituto que é encarregado de fiscalizar isso, que só eles têm poder para multar, aí vai implantar multas no imóvel que não está querendo implantar esgoto. Porque quando se começou o trabalho, verificou que mesmo se implantando a rede, a população não tinha recurso para ligar o seu banheiro, a sua cozinha ao novo sistema. Então foi criado um fundo para financiar essas ligações, tá certo? Para a própria empresa fazer e financiar. Ou seja, então a população pagou parcelado esse valor. E em parcelas, valores bem pequenos, que cabiam no orçamento. Tem uma pergunta sobre isso. Tá. Ainda existe essa... Não, isso foi no programa, no auge do programa. Quando acabou o programa, encerrou o financiamento. Ontem a gente foi lá na Barça e parece que agora todo mundo tem que pagar. Tem que pagar, exatamente. E eles estão colocando a rede e obrigando os moradores para conectar. Eles ficam pagando sem ficar... pagar tarifa sem usar. Então não existe mais. No auge do programa tinha, porque senão não teria viabilizado. Mas é uma pena que isso tenha encerrado, que esse fundo deveria ser continuado. E esse fundo foi um empréstimo, parte do empréstimo? Parte do empréstimo e parte de dinheiro de recurso mesmo do governo do Estado, entendeu?
Mas, como é uma decisão política, então as coisas mudam quando mudam os governos, né? Infelizmente. Mas não era uma... Os levantamentos que nós fizemos no campo, a gente viu que, contraditoriamente, o sistema está funcionando bem. Pelo menos a época que nós fomos, a gente tem até esses dados. Nós levantamos tudo isso, porque nós fizemos uma pesquisa de campo onde nós íamos em todas as redes e perguntava aos moradores se estava funcionando, a gente olhava, a gente anotava se o esgoto estava correndo a céu aberto, se estava obstruído, se o PV estava danificado. Então a gente foi em loco com um questionário e fomos, de certa forma, cadastrando esse sistema. E os resultados, surpreendentemente, né, revelaram que o sistema, de uma maneira geral, funciona. O morador tinha tudo jogado dentro do vaso, dentro o pó de café, não tinha ácido de gordura, jogava dentro da pia. Aí obstruía a rede 150, decantava. Fazia uma varridazinha no seu quintal, abria as tampas e jogava dentro. Chovia, abria as tampas, aí obstruía as redes. Como é beira de praia, tem muita areia vinha, saía da praia, tomava banho, jogava areia no ralo, aí obstruía as caixas. Mas depois ao longo do tempo a gente foi ativando eles foram melhorando e hoje em dia praticamente o problema é o mínimo. A gente também faz a lavagem preventiva das redes. Quando tem muita obstrução, a gente já vai no sistema porque está vendo muita obstrução. Aquele ponto está sujo demais, a gente faz uma preventiva, bota para lavar, obstruir várias redes, entendeu? Então foi dominando a coisa, né? Entendeu? E eles também vão se conscientizando, né? Como não existia uma cultura de execução de obras de esgoto, porque se passou muitos anos se abandonando não tendo a ação desse tipo, então a própria engenharia estava muito, os engenheiros não tinham capacitação técnica para executar esse volume de obra. Então isso foi um problema, porque até que chegasse a compreender essa tecnologia, a qualidade dos materiais, o padrão construtivo, né? Então se levou um tempo. Então as primeiras obras tiveram diversos erros de engenharia, de construção, que com o tempo foram sendo identificados e as últimas obras tinham uma qualidade muito melhor do que as primeiras obras. Vocês tinham muito problema aqui na rede de entupimento? Não, tive 2 ou 3 vezes só, mas depois que a gente fez isso, não, o pessoal se educou. Quando começou a água a voltar para dentro da casa deles, eles educaram. E aí expliquei por que a água estava voltando para dentro da casa deles. Porque eles estavam entupindo de dentro para fora da casa. Quando a gente terminou esse trabalho, em 2000, mais ou menos aí, 2010, por aí o rapaz falou assim, eu vou tomar um banho na praia agora. E há 30 anos eu não tomava banho, vou tomar agora. Aí o rapaz saiu na praia toda limpinha, aí foi uma alegria, uma satisfação a gente ter, né? Fazer um bem às pessoas, né? A sociedade. A gente continua adensando, fazendo uma média de 30, 35 mil ligações por ano e está aumentando, só que a gente está quase no limite. Agora a gente só consegue fazendo intervenções integradas de urbanização e aí a rede vai depois. Então a gente precisa muito da Conder, que é uma empresa do Estado que faz urbanização, e da própria Prefeitura. Só que assim, a velocidade com que a gente urbaniza e que melhora, perde para a velocidade da ocupação. Embora a população não esteja aumentando, o número de domicílios tem aumentado. Né? Quando a gente for, a gente tem lá no Rio Vermelho, a gente tem um ponto de lançamento, na Pituba, e são 2 praias que não são praias, né? São praias tem um terceiro leva também. Leva uma hora dessa para almoçar no Barra Vento. E aí junto do Barra Vento ali tem a saída do Rio dos Seis, do Centenário. Aí ela vai ver a saída, entendeu, lá. Ali tem uma captação de tempo seco da Embasa. A Embasa pega, na hora que não está chovendo, o que o rio transporta,
é a vazão de base dele e o esgoto. Aí ele é barrado ali, aí basta ter uma elevatória que bombeia ele para dentro de uma tubulação grande, que a gente chama de interceptor, que intercepta o fluxo do esgoto, e aí vai até a unidade, a estação de condicionamento prévio, com tratamento preliminar, lá no lugar onde vocês vão hoje, né? Aí o pessoal vai explicar para vocês, ali tem um gradeamento, para tirar as partículas mais grosseiras do esgoto. Ali tem uma caixa de areia, um desarenador para tirar, né, a areia no esgoto. Ali tem umas peneiras rotativas para remover partículas menores. E dali ele bombeia, ali mesmo bombeia, para uma torre que vocês vão ver, que a população chama de liquidificador de merda, entendeu? Uma chaminé de equilíbrio, para ganhar carga hidráulica e empurrar esses esgotos para o mar via o emissário. Aí o emissário tem um trecho terrestre e tem um trecho marítimo de 2 quilômetros, o emissário do Rio Vermelho. Na ponta do emissário, lá embaixo do mar, tem uns bocais que de 5 em 5 metros o esgoto sai, se dispersa com a água do mar e dilui de tal maneira de que a corrente marítima não traga ele para a praia, entendeu? De novo. Então tudo isso tem que ser muito bem estudado, muito bem acompanhado, a gente chama monitorizado pelo órgão de meio ambiente ou pela Embasa prestando conta a ele, para não trazer consequências. E muitas vezes isso não funciona de forma adequada, entendeu? Então tem alguns problemas em alguns períodos do ano, né? Tem inclusive estudos que mostram de que esses esgotos acabam adentrando na Baía de Todos os Santos, ok? Então tem determinado momento que o fluxo leva esse esgoto, entendeu, para lá. Então tudo isso daí é para ser divulgado para a sociedade tomar conhecimento. Porque ela se apropriando desse conhecimento, vai chegar no momento que ela vai se revoltar e vai exigir que aquilo dali é um direito dela, que ela não quer que continue fazendo aquilo dali. Contando histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Oh, gente. Essas vazões são muito grandes, nós não dimensionamos o sistema para pegar isso, aí isso vai à praia. E a gente vê aquelas línguas de esgoto e de lixo, porque esse rio Camaragibe, a gente coleta ele todo e joga para cá para o sistema. E a gente tira uma média de 300 kg de lixo por dia. É o que passa pelo quarteirão. Então quando chove, isso vai, o rio vai, nós temos um barramento ali, pequenininho, só para conduzir o rio para dentro do nosso sistema. Choveu um pouco, ele transborda e vai para fora, é uma tragédia. E assim, como resolver? A prefeitura tinha que estar junto, né? Porque quem controla o uso e ocupação do solo urbano é a prefeitura, a Embasa não tem poder de polícia. Teria que se fazer um reassentamento dessas pessoas, tirar elas de cima das nascentes, do rio, para que a gente conseguisse passar a rede e ligar esses domicílios na rede. Então, eu acho que assim, essa dinâmica de ocupação, se a gente estancasse ela hoje, já teríamos um problema enorme para resolver. Só que esse processo continua a acontecer. Então, daqui a 50 anos, provavelmente, se alguém vier dos Estados Unidos fazer um trabalho sobre esgotamento, nós vamos estar discutindo a mesma coisa. Nossos sucessores estarão discutindo a mesma coisa. Já veio um dia em que virás as cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falando dos beijos
cidades do interior, feito completamente condominial, 100%. Algumas cidades pequenas. Pequenas. Mas dos cidades grandes, projetos grandes. Projetos grandes não, é Salvador e Brasília. Só isso. São as grandes. Tá. Porque tanto Salvador como Brasília tem mais de 1,5 milhão de habitantes atendidos por condominial. Então é uma escala enorme. Industrial, já. Uma coisa já. No início, quando recebemos o lote, recebemos só a terra. Não tinha mais nada em cima da terra, a não ser mato. E onde fizeram a terraplanagem, que no futuro seria asfaltado, né? Um futuro que foi bem longo. Mas o povo que recebeu seus lotes tinha um prazo determinado de urgência, prazo máximo de 90 dias, para construir suas casas. E não importa como construísse, cada um fazia suas casas de acordo com suas posses, suas possibilidades, sua renda. Então, fizemos a casa. No nosso caso, nós fizemos um barraco de madeira. Então, fizemos tudo que uma casa tem que fazer: chuveiro, instalação de rede de tanquinho para lavar roupa, né? Vaso sanitário, mas tinha que ser jogado tudo numa fossa. Muitos não tinham técnica de cavar um outro poço ao lado para servir de sumidouro. Que é um sumidouro? É quando a fossa enche, ela derrama para o sumidouro, para que demore muito tempo para vir caminhão, para você, senão toda semana você vai ter que pagar um caminhão para captar essa fossa. E é junto com todo o esgoto da casa, né? Era tudo na mesma fossa. Então, quem tinha, demorava até 6 meses ou 1 ano, dependendo da profundidade, o diâmetro da fossa e do sumidouro também. Demorava muito tempo. Naquela época, o povo pagava para a empresa limpar a fossa. E depois que surgiu o sistema de esgoto, aí não foi obrigatório todo mundo fazer entroncar o sistema de casa na rede pública, porque ia pagar taxa. Nós pagamos taxa do esgoto. Agora está mais ou menos 40%, né? Abaixo da água, né? A água 60% e a rede 40% do valor total. E então, como ainda existe casos que tem fossas. Né? E não é obrigado a conectar? Porque não é. Só que como tem a rede de esgoto, já é incluído na conta da água deles também a cobrança do limpa a fossa. Então acaba que você é obrigado a então seria melhor ligar.
Aqui no Distrito Federal, a decisão de fazer esgoto condominial, que foi tomada no início da década de 90 e reforçada na segunda metade da década de 90, ela teve uma característica muito marcante, que foi se atenderá qualquer área que se fizer rede de esgoto com o sistema de esgoto condominial. Nós não convivemos aqui com dois padrões, o que normalmente significa o esgoto condominial como apenas uma solução simplificada para as populações mais pobres e o esgoto convencional para a cidade dos ricos. Isso aqui não foi colocado. Então você encontra o sistema de esgoto condominial tanto nas regiões de renda mais baixa e encontra o sistema de esgoto condominial no Lago Sul, que é a renda mais alta do Distrito Federal. E lá se usa também esgoto condominial. Essa foi uma marca de Brasília. Na verdade, você mudar um paradigma de qualquer coisa, você sempre tem uma dificuldade, né? As pessoas falam, vou colocar condominial. Não, mas tem muito problema com a comunidade, tem isso, tem... Mas quando você vai mudar, você sempre tem problema. Nós tivemos uma série de dificuldades ao longo desses anos também. No começo, quando a gente foi implantar o sistema, a gente tinha dificuldade interna. Os engenheiros da empresa, eles não queriam mudar de convencional para condominial, então eles tinham que mudar a forma de projetar, a forma de fazer levantamento de campo, né? Então você tinha que sair, tinha que deixar de fazer o projeto só na prancheta, para agora você ir para campo, fazer visita, andar no campo, fazer levantamento. Então as pessoas não queriam isso. Do outro lado, saiu do projeto, aí tinha uma nova barreira, os engenheiros de obra, que aí já também não queriam fiscalizar. Não quero fiscalizar condominial não, dá trabalho. Tem que conversar com o morador, não estou ganhando para conversar com o morador, eu não quero entrar dentro da casa, isso é difícil, tal. Aí a gente tinha dificuldade com os engenheiros de obra. Tinha dificuldade também com os empreiteiros. Por quê? Para os empreiteiros o impacto era muito grande. Eles iam deixar de construir um sistema que era muito mais caro e trocar por um muito mais barato. Né? Então eles iam, em vez de fazer, eles iam entrar numa rua, em vez de eles fazerem uma vala que tinha 2 metros de profundidade, tinha uma largura de quase 2 metros também, 1,80 m, eles iam trocar isso por uma valinha de 40 centímetros de largura, por 80 de profundidade. Então eles falavam que ia ser prejuízo, que não ia dar certo, que eles iam quebrar, tal. Então a gente teve um monte de resistência inicial, né? E resistência que qualquer pessoa que for implantar, talvez tenha resistência. E com o morador, tinha resistência. O tubo de 100 é muito pequeno, então vai entupir tudo. Esse diâmetro é pequeno, a gente quer um diâmetro grande, tal. Então, assim, se você vai mudar, você tem que estar preparado para enfrentar. Se isso acontecer, eu vou fazer isso. Se isso acontecer, eu vou fazer isso. Você tem que ter uma preparação para o que você quer, qual é o seu objetivo e como que você vai agir em cada caso, né? Então, o processo inicial, nós tivemos tudo isso, mas aí você vai ultrapassando isso dia a dia, né? Você vai vencendo cada barreira. Daqui a pouco os engenheiros já estavam acostumados a projetar condominial, os engenheiros de obra também já estavam acostumados a ir lá conversar com o morador. O senhor não quer a caixinha do senhor aqui, não? Quer mudar para onde? Quer mudar para aqui e tal, mandava tal. Então, assim, isso ao longo de algum tempo. Isso não é da noite para o dia, né? Você não consegue mudar e dar tudo certo, assim, eu vou mudar para condominial hoje, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que isso não existe, você tem que superar os problemas. Agora tem que estar preparado para superar isso. E eu acho que a gente conseguiu superar isso ao longo dos anos. A decisão política e, posteriormente, a aplicação numa área piloto é que vai proporcionar que o aprendizado de todos, né? E a derrubada de todas as resistências que possam aparecer, né? Então, aqui em Brasília aconteceu isso, né? Quer dizer, até o momento em que não se começou a operação, né, o funcionamento do primeiro sistema, se tinha uma insegurança muito grande, né? Que o sistema não ia funcionar, que ia dar muito entupimento, ou coisa parecida. Mas a partir do momento que começou a funcionar e não aconteceu nada, né? Quer dizer,
o nível de problema é o nível normal de problema de qualquer sistema, então aí começaram a ser superadas as resistências, né? E se comprovado na prática, né? Então, esse procedimento de aprendizado fazendo por meio de uma área piloto, né, é que vai proporcionar a segurança a todos os técnicos, a comunidade, né, e a segurança de que o sistema ele é viável, né, e seguro. Por causar muito transtorno para a população na execução, a gente adota uma contrapartida que tá empregando a população do local, entendeu? Porque a obra em si, o benefício que ela traz é um benefício posterior, né, após ter sido executada. E a gente já tenta trazer um benefício imediato, que é gerando emprego para a população, procurando estar comprando os fornecedores aqui do local. Hoje, 90% do nosso efetivo é daqui de dentro, moram no local onde está sendo executada a obra em si, entendeu? Então, assim, ele está tendo a oportunidade de participar da obra e está fazendo na própria residência, se informar melhor sobre a maneira de execução, o funcionamento. Isso acaba que passando para o vizinho, que esclarecendo melhor a importância do saneamento e, assim, e o quanto eles devem estar zelando do serviço que foi feito, né? Porque eles acabam tendo, participando da obra, eles veem a dificuldade que é e acabam que ajudando a gente na manutenção, acaba que não deixa o morador do lado vir entupir a rede ou coisa do tipo, porque sabe a importância que é, a dificuldade que é para ser feito. Um outro ponto que a gente teve sucesso é que a gente conseguiu enxergar a medida adequada do que se chama da componente social. Você convocar uma reunião com as lideranças locais, né, para discutir a proposta de intervenção, como é que vai ser as atividades de mobilização comunitária, né, quais são essas regras, que custos vão estar envolvidos, para discutir com as lideranças. Se por acaso você não levar em consideração essas pessoas, elas no futuro poderão ser empecilho, fazer trabalho contra, né, porque você não levou elas em consideração. Então, é preciso conversar com elas e levar em consideração as sugestões, as ponderações nessas reuniões. A partir daí, a gente começa a fazer as visitas aos lotes, fazendo levantamentos técnicos para ver a forma de ocupação dos lotes, né? E estudando as alternativas possíveis de ramais, que serão depois apresentadas nas reuniões, né? Essa é uma atividade, em princípio, técnica, né? E mais que na prática, elas são bastante sociais, porque vai ser o primeiro contato da comunidade com uma equipe, né? Então, o técnico que vai fazer esse levantamento topográfico e mapeamento, ele tem que ser treinado e orientado a também incorporar essa componente social. Essa primeira equipe que vai fazer o mapeamento tem que contactar o morador, entrevistá-lo, abastecer ele de informação, dizer das reuniões comunitárias que vai ter, incentivá-lo, esclarecer o que é o sistema, conversar sobre sua casa, se ele vai ter, se tem intenção de expansão da sua residência, de que forma que seria melhor a passagem do esgoto para não só a situação local como o futuro. Então, isso tudo é uma grande interação social que são feita pelos técnicos, né? Então, o técnico ele não vai entrar com a cabeça baixa no lote, fazer algumas anotações e sair. Eles vão vir, o pessoal específico, trazendo uma cartilha informativa, com todo um projetinho elaborado de como o senhor deve estar utilizando, a partir do momento que o senhor vai poder estar utilizando a rede. Aí o senhor simplesmente vai ter que interligar esse ponto de esgoto do senhor que está indo até a fossa, né, que eu observo que ela está ali, até o ponto de ligação da nossa rede lá.
Só que nisso vai vir um pessoal que já cuida dessa parte para estar informando vocês melhor como que deve ser executado. Tá bom. O morador se sente envolvido no processo, né? Em que ele vai, a sua opinião vai ser levada em consideração na parte técnica, né? Em que ele solicita, olha, eu quero que desvia da minha mangueira que eu tenho aqui, da minha bananeira, eu quero que passe mais para lá, eu quero que coloque a minha caixa de conexão não aqui, mas ali, porque eu vou expandir minha casa, né? Então, esse é um processo social que tem aparência técnica, mas é um processo social que dá qualidade, né? E que internaliza no morador a percepção de que ele está sendo levado em conta. O segundo passo, né, são as reuniões comunitárias, então, que são feitas em horários adequados, né, em geral é à noite, né, e sempre dentro do próprio quarteirão, da própria quadra, né, para que sempre facilitando que não necessite de grandes deslocamentos da população, né, para fazer a reunião. Então é feito ali num dos lotes, né, a reunião comunitária, onde é apresentado o que é o projeto para a área como um todo, o que é o sistema condominial, aí os seus conceitos básicos, né, e os estudos que foram feitos ali naquele local, né. Então, aqueles estudos que apresentam as alternativas, ele tem um precedente, porque na maioria dos lotes se teve um grande contato já com os moradores, né? Então, o morador já está preparado, ele já enxerga a sua residência naquele projeto. Quando tem mais de uma alternativa, obviamente, sempre tem preferências, né? E em cima delas, ali, os moradores têm que tomar a decisão. Mas aí, quer dizer, sendo possível a alternativa, a CAESB não dá a sua opinião. O resto do sistema é financiamento do governo, mas o ramal condominial ele paga. Existe, aí depende muito do perfil da população. Então você pode chegar numa população, essa população aqui é de alta renda, eu vou parcelar isso em 4 parcelas. Essa aqui é de baixa renda, eu vou parcelar em 24 vezes. Essa é uma negociação. Essa é uma questão que você tem que conversar, verificar antes e fazer uma proposta de parcelamento para aquela área. Às vezes ela é alterada, você chegou lá e propôs parcelar em 12 vezes, a população reclamou, pediu, alterou para 24. Então essa é uma negociação que existe, mas o custo é um custo real. E aí cada caso é um caso. Aqui em Brasília, por exemplo, nós cobramos tanto a tarifa de esgoto, como nós cobramos o ramal condominial, né? Então, os moradores pagam pelo ramal, né? Pela construção do ramal. Em outras cidades, em que você trabalha em situações de comunidade muito vulnerável, às vezes não é possível você cobrar um ramal, né? Como exemplo, Salvador, né? As pessoas do morro, eles já tinham o seu problema de esgoto resolvido, porque eles usavam a escada drenante, né? Então, como é que você ia mostrar que era importante, né? Fazer essa mudança de tirar o esgoto, a ligação de esgoto da drenagem para passar para o esgoto e você ter custos ainda, né? E ainda mais de uma população carente. Então, naquelas condições, eles não poderiam, por exemplo, cobrar o ramal, né? Então, hoje em dia, a questão da tarifa de manutenção do sistema está muito ligado à opção de cada um dos condomínios de quem vai operar o sistema. Se todo o ramal, se a opção do ramal do condomínio é por ramal de passeio, aí está definido já que se for ramal de passeio, a tarifa é 100%, e significa que a CAESB faz a manutenção. Agora, quando os ramais foram internos, ou seja, passa pelo jardim ou passa pelo fundo de lote, aí o morador tem uma opção.
A opção é o seguinte, ele quer fazer manutenção, mas ele não é o lote, é o condomínio, né? A quadra, como queira chamar. Então, aquele condomínio lá resolveu que não, a gente vai fazer manutenção. Se eles resolverem que eles vão fazer manutenção nesse sistema, eles vão pagar uma tarifa de 60%. Agora, se eles decidiram, não, eu não quero botar a mão, eu quero que a CAESB venha aqui e faça a manutenção. Eles vão pagar 100% como paga no ramal de passeio. Né? Então, a tarifa de manutenção está ligada à questão de opção de manutenção do sistema. Né? Não mais é o lugar que fica. Agora, esse que tem ramal interno, por exemplo, se der algum problema de manutenção, a CAESB vai lá. Se ele chamar, a CAESB vai lá. Né? Só que a CAESB vai lá, existia um acordo anteriormente, que tipo assim, eu tenho ramal de fundo de lote. Eu fiz um acordo que o condomínio vai fazer a manutenção do sistema, certo? Se eu chamar a CAESB vai lá, mas tenho que pagar. Nessa reunião, também é escolhido um representante daquele quarteirão. Porque o nosso processo de mobilização, ele prevê somente uma reunião comunitária por quadra. Né? Quer dizer, de forma geral, para 90% dos casos, é suficiente. Né? Depois, todos os outros contatos com a comunidade são feitos através de um representante. A ideia do que o sistema condominial, a ideia é que ele fique o mais protegido possível. Então, quando a gente põe a caixinha de ligação aqui dentro da casa, ela está protegida de tirarem a tampa, de quebrarem, porque o morador trata isso aqui como se fosse dele. Então, todas as caixas são internas, as caixas de ligação, e fora a gente tem só uma caixinha a cada 40 ou 50 metros para manutenção. Então, praticamente, você não consegue enxergar o sistema do lado de fora, porque as caixas são pequenas e são poucas caixas. A maioria, em cada lote tem uma caixa, mas a caixinha está sempre dentro, está sempre em área protegida. Quando você pode ter certeza que alguém pegou... Mas é isso que eu falei, daquela questão de você proteger o sistema, né? Isso acontece com as caixas que estão do lado de fora. Dificilmente vai acontecer com uma caixinha que está lá dentro. Por isso que tem, por exemplo, parece que quebrou, né? Não, na verdade alguém deve ter pegado. É só passar. Se você for em vários lugares, eles têm assim, uma mala de passeio, mas as caixinhas são todas do lado de fora. Mas só porque é assim. Tá. Né? E assim, aí é isso que a gente fala, as caixinhas lá de fora são as que dão problema. Tá vendo? Nossa, aqui, ó. E por que essa Porque, olha só, eu tinha uma obra, a minha última obra foi de Itapuã. A gente entrou o cara falou assim, olha, vamos ver ali que não tem uma caixinha com tampa. Aí a gente foi lá e olhou assim, a gente olhou umas dois conjuntos, 3, não tinha nenhuma tampa. Eu falei, gente, não é possível, como é que carrega? Roubaram desse tanto de tampa. Aí tá, aí a gente tá, aí quando foi uma semana depois, eu tô andando pela principal, quando eu olhei, o homem foi me chamar, vem aqui olhar, de uma calçada inteirinha que o cara fez só de tampa. Meu Deus. Distrito Federal, a CAESB cuida da parte de água e esgoto, a Nova CAP cuida da parte de drenagem de águas pluviais e o SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana, cuida da parte de resíduos sólidos. Né? A gente tem uma integração, né, porque principalmente com a drenagem de águas pluviais tem uma interação maior, uma interferência entre os dois serviços, né? Então a gente tem uma boa interação no sentido de prevenir tanto ligação de esgoto na rede de águas pluviais, como ligações de água de chuva na rede de esgoto. Aqui em Brasília a gente teve um pouco mais de facilidade, porque, de forma geral, a rede de esgoto ela está chegando antes da instalação da rede de drenagem. Né? Então, nós temos essa característica aqui. Então, como a gente chega antes, nós não temos esse problema posterior. Né? Então, é um fator facilitador nosso aqui. Essa semana aconteceu o nosso funcionário tá escavando na porta do morador. Quando ele foi entrar para fazer a escavação interna, que tem que ser feito, aí o portão se encontrava fechado, não deu para ele entrar. Aí logo após, minutos depois que ele saiu, a nossa equipe estava um pouco à frente,
Aí chegou um rapaz de bicicleta e descarregou um revólver no portão da casa do morador e falou algumas coisas tipo para intimidar e foi embora assim. Então assim, se o nosso funcionário estivesse lá dentro, ele correria o risco, né? Hoje, o Distrito Federal, ele deve ter aproximadamente 80% do seu esgotamento sanitário previsto coletado. Por que é difícil chegar aos 100%, mesmo com todo o empenho da CAESB? É o crescimento muito grande da população de imigrantes que vem para o Distrito Federal, né? Eu, numa reunião recentemente com o secretário de Infraestrutura, o Distrito Federal recebe aproximadamente 25 mil habitantes por ano. E eles vão, como se diz, vão criando novas áreas, independentemente se são áreas liberadas ou não. E nós temos tido muitos problemas com áreas assim, que são as APPs, Área de Proteção Permanente. Então, o problema que nós temos aqui no Distrito Federal, embora seja um estado, um distrito pequeno, é com relação à grilagem. Então, o crescimento de imóveis, o crescimento populacional, ele é muito rápido. Então, é difícil acompanhar com a implantação do esgotamento. Fica meio complicado a gente acompanhar. Hoje, por exemplo, onde vocês vão fazer visita ao Sol Nascente, ali o crescimento ele é diário. Tem lugares ali que eles vão fazendo aterro com entulhos e tal, e o pessoal construindo atrás. É quase que uma coisa dinâmica. Então, é muito complicado. Esse crescimento meio que desordenado, como o colega César falou anteriormente, é um complicador para o Distrito Federal. E tudo se acabar na quarta-feira. Tristeza não tem fim. Felicidade sim. A felicidade é com a gota de orvalha numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai com uma lágrima de amor. Nosso esgoto hoje da CAESB é 100% tratado, apesar de não ser 100% coletado, porque aqui na empresa é feito o cadastramento dos caminhões fossa, né, da região, e eles são obrigados a depositar o lodo coletado nas fossas sépticas, né, de todo o Distrito Federal, nas estações de tratamentos conveniadas. E cada estação faz o seu controle de recebimento, faz coletas de amostras e monitoramento dessas amostras que são coletadas pelo DF. Né? Então tem uma tubulação específica que eles chegam com o caminhão, coloca a tubulação do caminhão nesse local e que é na entrada da estação, na entrada do tratamento, e o tratamento desse esgoto é feito normalmente como o que vem também através da coletagem da empresa normal, que vem das residências e empresas e afins. Então funciona 100% o tratamento e o resultado é o que vocês já viram, né, durante a visita. O engenheiro que entra na CAESB, ele não questiona se ele vai fazer, quer dizer, não se faz convencional. Então ele não pergunta, eu vou fazer convencional? Não, ele não pergunta porque não se faz convencional, né? E eu sempre falo assim, o morador, a população, ela não sabe, a não ser que ela tenha morado em algum lugar que tenha convencional ou tanto, mas ela quer sistema de esgoto. Ela sabe lá se ela quer convencional ou quer condominial, ela quer um sistema de esgoto.
Então, ele não tem, na verdade, o morador hoje não tem problema. A gente não tem mais problema. E as barreiras vão vencendo dia a dia. A gente chega numa área hoje, a gente não tem nenhum problema com o cara que fala assim, eu quero convencional. Não, a gente chega lá, fala qual que é o sistema que vai ser implantado, qual é o modelo, tal, e não tem problema com relação a isso mais. Então, assim, mas você tem que vencer isso ao longo do tempo, né? Então, se você tem 2 tipos de sistema, não, aqui vai ser condominial. Pô, mas eu morava ali, o meu amigo mora ali em tal bairro, lá é convencional. Aí você começa a criar um certo atrito. Mas à medida que você tem ali no Sol Nascente implantando condominial e lá no Lago Sul implantando condominial, é condominial para todo mundo. É do mesmo jeito, é o mesmo modelo, é o mesmo processo. Então isso você dá igualdade. Então isso talvez esse seja a fórmula de ter dado certo. É você tratar as pessoas do mesmo jeito. Já veio um dia em que virás as cordas do meu violão, que só teu amor procurou. Vem uma voz falando dos beijos perdidos nos lábios teus. Tá. Sim, rapaz. Aí o primeiro dia que eu encontrei, né, Grace e Luísa, a gente levei elas para comer uma mariscada. Quando a gente sentou lá no restaurante, e aí o garçom trouxe essa que para mim foi bem emblemática, né, porque era exatamente o que iríamos fazer. Ele de lá falou, né, que a mãe dele sempre dizia, né, menino, pode comer, que o que sair é do governo. Coming my way, I stopped just outside of your door, but you're never there anymore. So back to my room.